Cada filho que nascia
Zélia ofertava, fazia uma oferta a Nossa Senhora, uma consagração de cada filho que nascia, colocava no coração de Deus esses filhos. Zélia morreu ainda jovem, com câncer de mama. E por fim, dessas 5 filhas que sobraram, as 5 foram para o convento. E uma delas é a nossa Santa Teresinha, do Menino de Jesus, que é uma santa doutora dentro da igreja. Então, Santa Teresinha, ela falava assim: os meus pais são mais dignos do céu do que eu. São santos. Então, no processo de santificação, de viver família e de educar, eles, com grande amor, com grande carinho. Zélia, quando morreu, deixou Santa Teresinha com 4 anos. Então, ele teve que sair de uma cidade que era Lençol e foi morar em outra cidade onde tinham familiares. E por lá terminou a criação das filhas. Então, a mais velha quis ir para o convento. Ela que cuidava de Teresinha. Foi um baque para Teresinha. Ficou muito doente na época, E a Teresinha teve uma visão, que foi a Nossa Senhora do Sorriso, que disse que a curou. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Por que esses vieram hoje para vocês? Aqui está uma relíquia deles, eu quis trazer para vocês, para passar de mão em mão, que foi um pedacinho de um lenço que tocou as urnas deles, lá na Espanha, na França. Lá na França, eles deixaram na igreja um lugar reservado como se fosse o quarto deles. E uns amigos que são da Ordem Carmelita foram lá. E quando vai lá, nesse lugar, vocês que são quem é casado, pode reconfirmar lá no casamento, com a bênção sacerdotal lá na França. Então, se vocês um dia forem para lá, passem lá para pedir as bênçãos de São Luís e Santa Zélia. Então, o que eu queria que vocês passassem de mão em mão, para a gente começar pedindo essa bênção desses 2 santos para a nossa família. Quando a gente vem falar de família e educação de filhos, quem é pai e mãe sabe que é um desafio, um grande desafio, filho? Vocês que têm filhos, quantos 2, Está no 2? Vocês? 2, 3, 2, 1. Senhor? 3. Duda? 2. Eu tenho um só. Um só. Então, eu tenho 2 e perdi um, então eu posso considerar 3 filhos, Então, desses 3 filhos, os 2 são casados, E nesse caminho de fé, eu falo assim que meus filhos eram do Capiru. Pense que, nossa, era um fogo, Mas a gente ia para a igreja desde pequenininho, onde ia, a gente levava a criançada, desde o Moisés lá, no carrinho, e a gente falava que atrás, então lá na Santa Rita, tinha o altar, e atrás a gente punha os colchão. Então, enquanto a gente estava fervendo, tocando, cantando, louvando a Deus, a criançada atrás com o colchão, dormindo atrás do altar, sossegado, mas a gente não deixava ninguém. Por que é isso? A gente sabia a missão de estar educando também os filhos na fé. Então, tem um psiquiatra que se chama Samantic, ele já falecido, ele falava assim, que quando encaminhamos os filhos através da religião, esses filhos não vão para a prisão. Então, se a gente educa nossos filhos na fé, nessa nossa fé, nossa religião, os filhos não se perdem. E durante muito tempo, nas nossas colocações dentro da igreja, a gente falava assim: olha, irmãos, reze um terço em casa, proclame Nossa Senhora na sua vida, na sua casa, que seus filhos não vão se perder. Pode ser que eles sejam do peru, façam traquinagem, para vocês terem uma base. A
mais velha, foi passear de bicicleta e perdeu então os 4 dedos, fazendo traquinagem. O segundo, no dia que nós voltávamos, no dia de oração forte, que foi lá na Santa Rita, uma brincadeira que fez durante o dia, daí à noite queriam festejar para ver que fogo que saía, né? Fez uma bombinha, mas era uma bombona, né? Perdeu os 2 dedos e explodiu a mão, né? Então, para vocês verem o pé como era santinha a criançada, né? Então, hoje estão adultos, né? Cada um, a Carla tem 3 filhos, o Guilherme é agora que vai nascer o bebê dele. Mas eram crianças levadas a peca, né? Não dava sossego. Quem conhece que era lá na Santa Rita sabia que o que era um Rita Brava, mas a gente sempre conduzindo as crianças para o coração de Deus, rezando por eles, intercedendo por eles. E é interessante que, assim, dentro da psicologia, a gente vai falando, né, que o que essa criança vai internalizando essa questão da fé. A criança, desde que ela nasce, então tem alguns teóricos, eles vão falando assim, dentro da psicologia analítica, ela vai falando que a criança, quando nasce, ela nasce como uma tábua que está para ser escrita ainda. Alguns teóricos não falam assim, olha, vem uma hereditariedade sobre aquilo que está sua, né, passando para aquela criança. E a gente pode ver que os costumes, aquilo que vem da nossa família, nossos filhos herdam também, né? Mas muito ainda eu digo que os filhos aprendem por imitação. Aquilo que nós fazemos, nossos filhos repetem. E repetem muito. As meninas têm um jeito mais dócil. Os meninos são mais sapeca. Agora, quando cria, né, vamos pensar assim, que uma menina criada no meio de menino, o que a menina vira? Menino, moleque também, que foi o meu caso. Que eu em casa eram 3 meninos e é só eu menino. Então era pinta brava também, né? Mas uma coisa que a gente aprendeu desde pequenininho, a gente era levado de brincar, mas não respondia os pais. A gente aprendeu que o educar exige também, passa por esse crivo, né, de não responder os pais, de saber aquele momento de falar. Então, a gente vai vendo, a última vez que eu conversei aqui, foi sobre os temperamentos, né? Então, Hipócrates, que foi um médico lá antes de Jesus, 460 anos antes de Cristo, ele colocou 4 teorias. Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente estar pensando sobre essas teorias. Então ele falava assim, sobre a criança colérica, a sanguínea, a melancólica e a fleumática. Então são personalidades que ele estudava. E Jung, que era um psiquiatra suíço, ele já coloca também os 4 elementos da natureza que Hipócrates também falava, que é água, terra, fogo e ar. São esses elementos que todos nós temos dentro de nós. Só que alguns, sabe quando a gente apimenta mais aquele temperinho? Então tem criança que é muito sanguínea, né? Aquele parece que ele é irritado, às vezes não concorda, mas ele também é amoroso e aceita as nossas correções mais facilmente. Agora, que tem temperamento colérico, a emoção bate nele, a raiva bate nele, e não adianta você ir lá abraçar ele, que ele não vai querer abraço nenhum, né? Ele vai brigar com você e demora para esse estado de comportamento dele dar uma rachada. Agora, os melancólicos e os fleumáticos, eles já são mais ligados, mais tranquilos, aceitam a correção, são mais focados. Então, cada um disso que temos nos nossos filhos, né, na nossa geração, na nossa criação dos filhos, também influencia naquilo que vamos educar. Então, nesse educar, ele coloca assim 5 pilares para a gente poder estar educando o filho. Então, a palavra de Deus vem falar assim: instrui o caminho que deve andar, até quando envelhecer, não desviará dele. Então
da palavra de Deus, a gente usar ela em nosso favor. Então, no livro de Provérbios, ele tem 30 capítulos. Então, usa ele todo dia. Cada dia, hoje é 31, ele leu 31. Então, volta para ler 2 vezes, ou leu 32 vezes. Então, cada dia, meditando na palavra de Deus, que tem instruções para a gente dedicar à educação do nosso filho, para a nossa educação também como pais. Então, ele fala ali, no 22. E no Provérbios 13, ele fala assim: o que poupa a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cuida com disciplina. Então, o educar, ele fala assim, não é a vara de bater. Alguns até, durante muito, vamos pensar, 200 anos atrás, a educação era na vara. Eu fui no cordão de ferro. Vocês foram no quê? Rabo de tatu? Nunca apanhou. Nunca apanhou. A Arminha. O senhor foi do quê? Você é do O chinelo da Bahia. Eu apanhei de rabo, tatu e cordão de ferro. Então, olha, se vê que a nossa educação, quem é, vamos pensar de 20 anos para trás, era uma educação que era corrigida na vara, ou ali no duro mesmo, né? O meu esposo fala, o Carlos fala assim, que ele ficava marcado assim, 33 Havaiana. Que era assim, dura, a correção era difícil, mas era uma correção inapropriada. Hoje a gente vê que é inapropriada. Mas hoje o que está acontecendo com a educação dos filhos? Está muito permissivo também. É uma preocupação nossa como educadores, psicólogos, médicos, porque hoje a gente vê na clínica crianças de 2, 3 anos precisando ser atendidas, porque estão sem controle. Daí o que a gente vai pensar? O que a gente vai estar analisando nisso tudo? É os pais. Tem muitos pais precisando. Hoje eu vejo aqui, vocês são essas sementes que vão estar ajudando, certo, outros pais a ajudar a educar seus filhos. Porque está muito permissivo muitas coisas. O que veio nesse caminho que ajudou a piorar um pouquinho? São as redes sociais, equipamentos eletrônicos, que não tínhamos há 20, 30 anos atrás. A gente brincava de andar de bicicleta, brincar de fazer comidinha de terra, era isso a brincadeira, de boneca. E hoje não, a criança hoje, o que está chegando pra gente? Fica só no quarto, só no computador, né? E só no celular, não brinca mais. Então isso está trazendo um grande prejuízo mental, cognitivo para a criança. E as regras, os pais perderam um pouco a questão de regra, de disciplina. Então a gente precisa retomar algumas coisas. Nós falamos que a igreja tem essa missão de tratar muito comigo com os pais. O que está uma demanda agora que a gente vê no consultório? Muitas patologias que não eram diagnosticadas, hoje estão vindo para consultório. Muitas pessoas que têm algumas síndromes ou até TEA, que é uma coisa que está muitas pessoas descobrindo em fases adultas, né? Que tem TEA e que também tem outras patologias nervosas que também vão pensar por que a nossa mãe vinha lá, às vezes discutia lá e descontava no gatinho, né? Então é assim, fala que o pai briga no serviço, chega na casa, briga com a esposa briga com as criançadas e a criançada desconta no gatinho, né? Então, às vezes, está uma cadeia que vem descontando cada vez mais crianças
que estão em estado emocional alterado. Então, a gente é importante ver esses estados emocionais, que são os coléricos, os fleumáticos, os melancólicos, para a gente poder ver em nossa casa, cada um temos todas essas situações dentro de nós, mas alguns mais. E ver como esse trato com as nossas crianças, como que a gente pode estar educando nossos filhos, nossos netos, contribuindo para que aconteça isso. Então, eu trouxe aqui 5 pilares de disciplina. Então, ajudar no desenvolvimento da autoestima das crianças. As crianças estão vindo sem autoestima no consultório. Não conseguem fazer coisas mais. Começam a brincar e não sabem brincar mais. Então, o que é importante para uma criança? O lúdico, o brincar, vai fazer que a criança aprenda nesse brincar. É brincar de roda, é pegar, sentar, brincar com o carrinho. Uma coisa simples, pega o meu carrinho. Fazendo isso, eu estou uma criança que nem fala ainda, estou fazendo exercício de vibração, estou acionando nela a fala. Daqui a pouco ela está falando, porque acionei, blá 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 blá, conversar, pegar um livro, ler com ela, ensinar esse lúdico, pegar bonequinha, pegar comidinha, fazendo esse brincar, vai trazer para a criança energia e força para o futuro. E não dá celular. Então hoje, as redes sociais, perdão, a gente tem estudos que falam assim, antes dos 10 anos, se puder, sem tela de celular. É muito prejudicial, porque ali são coisas muito processadas. Você pega ali, se um adulto vicia na tela, vocês já estão viciados? Então, né? Imagine uma criança que está em formação. Então, o cérebro da criança, ele vai se formando, tem toda a minha capacidade neurológica, os neurônios, muitos neurônios, ali que está se formando para andar, para falar. E isso, se a gente capacita ela até os 2 anos e meio, 3, a uma poda neural, ele perde aquilo que ele não habilitou. Se uma criança não habilitou a andar até os 3 anos, ela vai ficar com dificuldade para andar na sua fase não de bebê, mas de criança até a sua fase adulta. Fernanda, que é filho, né? Então, ela vai ter dificuldade. Então, tem que correr quanto tempo? Tem que ajudar essa criança a ganhar inteligência, fala, visão, apontar, tudo isso nessa fase, antes dos 3 anos. Correr quanto tempo? Né? Para que ela consiga ganhar inteligência. Não precisa ensinar nessa fase a ler, a escrever, mas você vai ensinar ela a pega alguma coisa, faz aquele movimento da pega objetos de brincar ali, essa pega, ou levantar, abaixar, ela já está treinando a motricidade dela, fina e ampla. Então, é educar também. Então, outro, estímulo e respeito ou encorajamento. Puxa, conseguiu fazer uma coisa. Parabéns, filho. Parabéns, filho. Por essas coisas que você conquistou. Então, tem crianças que infelizmente chegam, né, no consultório, que o que eles falam? A mamãe e o papai brigou comigo. E depois na fase adulta, o que acontece? Meu pai não olhava para mim, minha mãe não olhava para mim. Por quê? Faltou essa palavra de encorajamento, de falar, não, vai, você consegue, vai sozinho, levanta, né? Consegue. Eficaz em longo prazo. Então, considerar que a criança está pensando e sentindo, aprendendo, decidindo sobre si mesma. Então, a criança, quando
observarem, quem tem filhos pequenos ainda, a criança, a gente está varrendo, ela quer ir lá varrer. Se você está lavando a louça, ela quer lavar a louça. Então, esse é o melhor momento para ensinar a criança. Então, ensina, dá pequenas tarefas para ela. Quando ela crescer, ela vai saber o que vai fazer. Porque ela já está habituada a fazer pequenas tarefas. Agora, eles falam, não, filho, não deixa, não vou fazer, não vai lavar a louça, não. Tira a louça dentro da mãozinha dela. Ela vai varrer, não vai varrer, não, deixa a mamãe varrer. O que está ensinando a criança? Que ela não precisa fazer. Agora, quando chega a idade, 7, 8, 9, 10, que você fala, arruma a cama. Não, é para você fazer, não precisa fazer. Limpa o quarto. Não faz. Né? Daí vem a queixa. Não me ajudou nada em casa. Por quê? Porque é lá de pequeno que se ensina. É da sementinha que cresce a árvore. Então tem que estar ajudando a criança desde pequena para formar esses pilares de disciplina. Então, como que a gente ensina a ir para a igreja? É pequeno. Mas meu filho é pinta brava, não dá para levar lá, vai berrar, vai gritar. Então o que vai fazer? Nesse dia aqui, que nem aqui, há pouca gente, entra na igreja, reza, mostra o que é, fala de cada coisa da igreja, fala dos santinhos, mostra o que é, faz a referência, ensina quando está tranquilo. Quando ficar maior, ela vai saber. Se possível, fica lá no fundo da igreja. Né? Hoje já não está mais fazendo assim, mas lá na Santa Rita tem um tempo que a gente ficava no fundo, era a retaguarda. Então, ficava lá, deixava lá para esse cor, deixava umas coisinhas lá para a criançada, onde precisava trocar, ficava ali. Então, o fundo era a turma da criançadinha que ficava ali, sabia que era ali. Depois eles iam para frente, que tinha trabalhinho para eles fazerem. Então, ensinando as coisas que são do divino também. Né? Ensinar importantes habilidades sociais, de vida, respeito, preocupação com os outros, resolução de problemas, cooperação, como também habilidades como construir uma casa, uma escola, uma comunidade. Então, que hoje os grandes estudiosos, né, tem uma teórica chamada Delfret, um casal, que eles ensinam só habilidades sociais. O que é essa habilidade social? As crianças hoje vão chegando. Antigamente, o que a gente chegava na classe, na escola, se entrava alguém, a gente levantava para que a pessoa não falava nada, só levantava. Porque a pessoa estava uma visita na casa. Agora, entra alguém na sala, a sala vira um 8. Um fervo, está precisando de habilidade social, de respeito. Né? Aonde que começa isso? Então a gente às vezes pensa que a escola delega, a escola é a educação dos filhos. Só que não é escola para educar. A escola é para e a educação dos filhos compete aqui aos pais. Está invertido o negócio. Então, como está chegando aqui lá na Associação Rainha da Paz, então muitas crianças a gente vê que tem dificuldade com a habilidade social. Mas alguma coisa a gente faz assim na sala, antes de entrar para a sala de atendimento. Então hoje vai filhinha, daí eu falei, peraí, vamos lá. Faz eles baterem. O que vocês querem? Eu queria ser atendido, por favor. Daí a gente vai ensinando, né? Então, daí a hora que eles entram, espera, pode sentar. Obrigado. Aí senta e atende. O que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos ser atendidos, né? Para curar a nossa mente. Para não sair de ver eles, né? Então a gente faz em grupos, né? Esse atendimento. E eles estão aprendendo habilidades sociais. E o que reverte isso? Vai reverter na família mais educados. Vai reverter para a sociedade. Pessoas mais educadas, capacitadas,
com certeza vai conseguir um emprego melhor. Uma habilidade social. Se eu não sei falar, não sei como me comunicar, com certeza vou ter dificuldade em qualquer lugar que seja, dentro da sociedade. Só que o que estão ensinando hoje dentro das escolas, né? Ou deixando, não tem possibilidade. Hoje os professores, tem alguns que eu atendo, eles chegam todos acabados, nervosos, querendo deixar a profissão. Por quê? Essa habilidade de educar não está vindo da casa, está deixando para o professor. E daí o professor não tem tempo de ensinar e tem que educar. É o peso. E São Mateus ele vai falar ainda assim, a arte de ser pai e de ser mãe está em desenvolver os filhos para serem independentes, cidadãos do mundo. Quanto mais competentes forem os pais, menos necessários eles se tornarão para os filhos. Mas o vínculo afetivo serão mantidos eternamente. Perdão, que a gargantinha está. Portanto, é necessário que... O que precisa esses pais? Daí eu fui pesquisando o que é necessário para um pai e para uma mãe educar um filho para a sociedade. Então São Paulo vem falar aos Efésios: pais, não irrite seus filhos, ao contrário, crie-os segundo as instruções e o ensino do Senhor. Então, se a palavra está falando para a gente com disciplina, não irritar, o que precisamos mudar? Qual que é a nossa condição de educadores dentro de casa? Para não irritar nossos filhos. Porque aquilo que... Lembra que eu falei que o filho é o espelhamento dos pais? Então ele veio falar assim: na criação dos filhos, desenvolver os princípios de Deus, incluindo o desenvolvimento, a independência, competência. Então, dentro do lar, eu vou ensinar esses meus filhos a serem competentes, ensinando esses meus filhos a poder trabalhar dentro do lar. Quando eu ensino meu filho a ele fazer funções dentro de casa, vai lavar a sua louça, vai lavar o seu copo, não deixe o copo sujo nem em cima da pia, lavou pequenas tarefas, eu estou ensinando o meu filho a pertença àquele lar. O filho que não contribui com aquele lar, ele vai sentir que não pertence. Então, o dar pequenos trabalhos para os filhos, mesmo dentro do lar, ele vai dar essa pertença. Não pertenço. Eu já lavei lá o cocô do cachorro, já limpei a casinha dele, já cuidei das plantinhas. Isso dá pertença aos nossos filhos. Então, o importante não é dar trabalho escravo dentro de casa. Então, os nossos filhos são nossos tesouros. Então, o Provérbios ele vai falar assim: instrui no caminho que deve andar, até quando envelhecer, ele não desviará. Isso é uma disciplina. Instrui, conduz os filhos, ele não vai desviar. Então, o Carlos trabalhou durante muito tempo no presídio. Então, no presídio, muitos filhos são filhos de mãe só. Né? Então, lá ele falava assim que o amor à mãe é muito grande. O amor materno é um amor que não tem, né, como medir. Tanto que Nossa Senhora, ela transmite esse amor materno a cada um de nós. Por isso que o Santo Terço é tão importante ser rezado em casa. Quando eles falam no presídio, as únicas pessoas que vão visitar os seus filhos presos, a maioria são as mães. A mãe, ele fala assim que morria de dó quando tinha que aquela mãezinha mais idosinha ia lá e tinha que fazer a revista. Mas ela ia, mesmo passando vergonha, que era muito chato. Então, uma mãe tem essa missão desde o ventre materno
contar um trechinho para vocês do Evangelho de Jesus. Veio um homem chamado Nicodemos. Ele veio para Jesus querendo entender um pouquinho do Espírito Santo, compreender como que seria nascer de novo. E Jesus falou assim: o vento sopra onde quer. Mas como que eu poderei nascer de novo? Como eu poderei viver minha vida novamente? Não, você não vai viver novamente. Mas o Espírito Santo fará você nascer novamente na água e no Espírito. Então Nicodemos ficou pensando e trazendo esse pensamento. Esse vento sopra onde quer. Ouve sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que nasceu do Espírito. Então comece a pensar na nossa vida como filhos de Deus. Imagine essa folha que se desprendeu do pé. Uma folha que caiu e o vento levou. Ela está livre. E Deus pode usar dela. Pode levar ela para longe, pode soltar. Assim é a nossa vida. Mas imagine também, se não fosse uma folha, fosse até uma palmeira que caísse, daria para mover? Esse vento não poderia mover. É assim também as situações em nossas vidas. Se eu deixar ser móvel, uma pequena folha, Deus pode fazer, mudar situações. Mudar a situação que eu vivo em casa, que eu trabalho com meus filhos, a educação dos filhos. Permita que o Espírito Santo conduza. Seja móvel a essa moção de Deus. Respira fundo. Agradece pelo dom da vida. Pode abrir os olhos. Então, toda a fase do desenvolvimento da criança, portanto, a gente está com os ouvidos atentos para o que Ele nos fala. Então, quando a gente vem no atendimento, o atendimento em si, quando é criança, a gente vai observar o que eles falam, porque muitas das coisas dos jovens, das crianças, vem o reflexo da família. Como aquela família está, ou se ela está muito machucada, ou se ela está se dividindo, se rompendo, para aquela criança estar com aquela patologia. Porque a criança às vezes está ali naquela situação mais acometida de problemas por conta das demandas da casa. Então, seja, às vezes tem uma questão congênita, mas às vezes não. Às vezes uma situação ali familiar, um filho que não foi acolhido, um filho que foi rejeitado. Então, dentro da criação de Luiz e Zélia, né, tinha uma das meninas, inclusive Terezinha também deu muito trabalho para eles, que Terezinha foi para a escola e não queria estudar, sofreu bullying na escola, né? Então não deu certo Terezinha na escola, então a Terezinha fazia homeschool. Então ela fez os estudos dela, foi a irmã mais velha, a Inês, que fazia com Terezinha em casa. E também uma das filhas que durante a juventude deles era a Leônia, que deu muito trabalho para a Terezinha. Mas Luiz e Zélia não desistiram da missão de pais deles. Leônia hoje já está em processo
Então, não ache que seus filhos sejam os mais terríveis da vida. Deus tem um propósito para você, para a educação dos seus filhos, para a educação dentro da casa e para fora da casa também. Então, nesse processo, os dois, Zélia e Luiz, conseguiram levar as 5 filhas para Jesus. 2, vamos pensar Terezinha, agora a Leone, que está em processo também de santificação aos altares, Então, nesse desenvolvimento de criança, procurar ouvir, brincar. A criança, ela não quer brincar muito. Ela quer brincar. Se você pegar um brinquedo com a criança, em 15 minutos, brincou ali, já vai parte para frente, vai fazer outras coisas, O jovem, o que precisa para o jovem? Vamos pensar, É a presença dos pais. Jovem não gosta que pai leve eles para a escola. Já, não sei se vocês estão assim já nessa fase, Então, eles dependem do dia, Então, eles falam assim: mãe, pai, deixa eu lá na esquina, não vai fazer eu passar esse tempo, meus colegas verem o que você me traz, Então, é desse jeito. Então, tem que deixar mais longinho um pouco, tá bom, filho? Deixa isso, Então, porque eles têm vergonha do pai e da mãe. Depois passa. Então, vai passar essa fase, Porque eles têm vergonha. Então, falar não é uma dificuldade muito grande de ouvir não. Nós não aprendemos. A criança, quando a gente vai fazendo os testes, a criança não escuta o não. É incrível. Você fala, não faça. Ela entende e faça. Ela não entende não. Não coma. Então, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso vocabulário ou criar meios, Vá tomar banho, menino, você vai apanhar, Não vou banho, não quero tomar banho agora. Ah, então tá bom. Vai escovar o dente. Vou escovar o dente agora, vai ter, Então, fala assim, diferente, modifica um pouco o repertório. Opa, que legal! Vamos escovar o dente que o super-herói está esperando nós lá no banheiro. Você não imagina ele lá, a escova do super-herói. É um jeito, uma estratégia para a gente mudar a estratégia de como conduzir nossos filhos para um bem-estar, Bom, conheça os amigos dos seus filhos. Isso é importante. A gente saber com quem está andando. O que Jesus falou com relação aos amigos? Diga com quem tu andas. Então, pode ser que tenha algum amiguinho lá que anda com seu filho que seja da tua virada, É para desprezar aquele? Não. Às vezes você conhecendo, acolhendo, você consegue até modificar aquela criança. Porque às vezes aquele lar onde ela vive não é acolhedor. Mas é importante você conhecer seus filhos, conhecer os amigos deles, estar junto com eles, participar. Faz lá um dia de pipoca e de filme para os seus filhos. Coisa simples, Esteja assistindo, veja o que eles estão vendo na internet, veja o que eles estão vendo no celular, participa um pouco, Isso é muito importante nesse crescimento, Então, traçar objetivos. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, que a gente usa como um quadro de rotina. Desde pequenininho, desde bebê até adolescente. Então, aqui a gente vai fazendo desde pequenininho, desde o acordar, fazer um processo de oração, gratidão, café, assistir TV, desenhar, trocar fralda, escovar os dentes. Isso aqui é um quadrinho de rotina para eles. Isso serve tanto para criança, mas tem também para jovem e para alguns adultos que também têm dificuldade de rotina. Então, o que a gente aconselha, às vezes, alguns adultos, fazer uma tabela de rotina, que por mais que seja adulto, às vezes tem TDAH ou TDAH.
ele precisa ter rotina. Quando eu faço um quadrante de rotina para a criança, que a criança às vezes nem sabe ler. Ah, mas agora o que é agora? Agora escovar o dente. Agora o que é? Arrumar a cama. Agora vou rezar. Agora vou para a escola. Agora é a hora do lanchinho. Então vai criando rotina para a criança, vai coordenando ela nesse dia a dia. Então vai ajudando ela nesse caminho. Assim vai, tanto feminina, vocês podem ver aqui. Para crianças que vai dos 6 aos 9, e já aí a gente coloca manhã, tarde e noite, já tem uma rotina mais reduzida, né, mais compacta. E para os jovens, porque daí ele pode colocar as tarefas durante o mês, coisas que tem que fazer e marcando no calendário. Então isso aí faz que eles criem rotina. E aqui tem os emojis que vai ajudar como que eles estão. O que ajuda a criança também nessas questões das emoções? Todos nós sentimos emoções, todos. As nossas emoções que vêm dos sentimentos de alegria, tristeza, nojo, raiva, isso, tudo dessas emoções, quando não expressadas ou verbalizadas por nós, elas somatizam e viram enfermidades em nós. Tudo aquilo que não acolhemos em nós, de conseguir verbalizar, que o que você está hoje? Hoje eu estou triste. Eu posso ficar triste? Posso. Eu não preciso ficar. Agora. Eu posso me amparar. Eu posso respirar. Ensina desde pequenininho. Você vê que está descontrolado lá, está ansioso. Então a gente ensina algumas técnicas. Eu vou falar para vocês, talvez alguns já tenham ouvido falar. Do respirar a flor e soprar a vela. Faz comigo. Respira. Soprou. De novo. Para adulto, o que é? Respira em 3. Segura 3. Solta em 4 pelo nariz. Mais uma vez. Respira em 3. Segura 3. Solta em 4. É o tempo que o cérebro vai ter para poder acalmar. Você vê uma criança que está nervosa, ensina ela a respirar. Respira. Porque o que eu vou fazer? Fazer que o meu cérebro oxigene. E isso eu tenho tempo para me acalmar. Nosso cérebro, ele consegue se acalmar em 7 segundos. Se eu contar até 10, respirou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acalmei. Para decisões, quando estou nervosa, preciso fazer que esse meu sistema límbico não entre em estado que a gente chama de luta e fuga. Então, se eu fico nervoso, uma das coisas que a gente às vezes faz, ou fala, né? Pensa no animal, que é o cérebro reptiliano nosso, que a gente entra em estado de luta e fuga. Então, um cachorro, se eu piso no rabo dele, o que ele vai fazer? Morder na hora. É assim que acontece com a gente também, quando a gente está bravo. Na hora fala coisas. Então, para me ajudar, o que eu vou fazer? Lembra da florzinha e do soprar-vela. Não tem remédio maior que esse. Se está nervoso, lembra desse exercício, que ajuda muito. Ensina as pessoas também a fazer esse processo. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, com relação à nossa educação dos filhos também, se falamos para eles o que queremos, vamos ouvir uma hora, né, alguma coisa deles também, que não gostaríamos de ouvir. Né? Seja pai, seja quem for. Não terceirize a educação. Então,
temos a ajuda dos nossos pais, avós. É nossa missão de educar, né? Não é escola, é nossa missão como pais estar educando os filhos. E queria finalizar aqui com vocês também, contando um pouquinho, deixando uma roda que a gente chama roda das escolhas. Então, nessa roda das escolhas, ele coloca assim como um reforço positivo para as crianças. Sempre falar elogios, né? Fala sempre, usa isso, sempre tenha palavras de elogios para eles, né? Se ele fez algo que foi bom de fazer, que fez com primor, nem que não seja dentro da capacidade deles, elogie. Nossa, filho, está muito bom, parabéns. Então, sempre a criança deve ser elogiada imediatamente, porque se deixar para fazer lá em casa, elogiar passa, né? Elogiar com um toque, muito bem, parabéns. Ensine, ou abraço, ou, né, esse toque. Ensinar a criança também, quando precisar, falar conosco. Um exemplo, eu estou aqui conversando com a Fernanda, né? E está ali, o nosso papo já está há mais de 2 horas conversando. E a criança aqui junto com a gente, que às vezes acontece isso, encontra a comadre, né? E começa a conversar. E vai falando, e não termina esse assunto, a criança já liga, paciente. Ensina a criança que quando quer conversar com a gente, e a gente não está, só ensinar ela a pegar no braço da gente. E ficar quietinha esperando. Daí a mãe vai, pergunta carinhosamente, o que você está precisando? Então, isso é um modo de educar também, né? Não ensinar, vamos mãe, né? Então, quando ela precisar, ela vem e toca, né? Então, isso é um ensino valioso para a criança poder. E assim também a gente tem que proceder também com as crianças. Se quer conversar, às vezes ela está ali, ensina você, faz esse toque, encosta nela, no silêncio, ela entender que você está querendo falar com ela. Então isso é importante para a gente. Elogia também aquilo que ela faz dentro dos seus afazeres escolares e pequenos serviços de casa. Tudo que for, faz esse reforço que a gente chama de reforço positivo para eles. Pequenas coisas, pequenos gestos. Ali, nessa roda das escolhas, então ele fala assim, pedir desculpas toda vez que eu ofendi. Ensinar a pedir desculpa. O que é isso? Ele fala que é o pedir perdão. Então, as crianças, é incrível quando a gente faz os jogos, né, lúdicos ali, a gente vai ver como eles entendem também o que é pedir desculpa, pedir perdão, reconciliar. Quando está muito, né, ensinar, tanto para a criança como para nós, se está um conflito, se ali eu briguei, discuti com meu esposo e não resolvi aquele problema, dá uma saidinha para pensar. Nem que vai lá para fora, aprenda essa conversa entre o casal, eu vou dar uma saída. Você já entendeu que ele precisa sair para não brigar mais. Então a criança também ensinar isso a ela. Numa reunião familiar, então isso, o que fazer nessa reunião? Ensinar a criança, quando estamos juntos, com toda a família, é um momento de felicidade, de poder juntar toda a família, de poder brincar, de poder se divertir com aqueles que estejam lá, né? Então, pense junto com a criança uma lista de possíveis soluções para problemas e conflitos diários. Então, todo assim, tem um joguinho que eu fiz com as crianças lá, que é o Pula Pirata. Então, cada espadinha que eles ficarem pular o pirata, eles vão escolher uma cartinha, é coisa simples, de conflitos para eles resolverem. E é bem interessante que
que eles resolvem os conflitos. Então, precisa ensinar eles. Então, lá você está nervoso, o que você pode fazer? Explica, nossa, eu estou com um problema lá na escola, estou com a nota ruim, né? Porque às vezes tem essas dificuldades em algumas matérias. Então a gente joga para eles assim, o que você pode fazer para melhorar essa nota? Daí eles falam, eu acho que é estudar, né? Então você tem a solução. Então deixa eles resolverem as soluções, né? Em um pedaço de papel, desenhe em formato de pizza e escreva soluções em cada parte e deixe que as crianças desenhem figuras e símbolos que sejam para as soluções. Então faz assim, quando eles vão colocar lá, pedir desculpa, dividir, compartilhar, escolher um jogo, fazer brincadeiras, porque as crianças às vezes querem fazer disputas de brinquedo. Eu quero esse, eu quero esse também. Então vamos ver o que a gente pode dividir. Ou você brinca um pouquinho, o outro brinca um pouquinho, para a gente aprender a brincar. Então, fazer que eles façam isso. Quando o conflito acontece, sugira uma roda de escolhas para as crianças resolver os problemas. Então, esse cérebro da criança, ele precisa ser previsível. Então, toda vez que a gente não conta para eles, dá uma previsão, eles ficam confusos. Então, é importante na nossa rotina do dia, por isso que essa rotina vai ajudar eles a ter uma previsibilidade do que vai acontecer no dia a dia. Hoje tem acontecido muita ajuda com a tabelinha, para ele ter noção do que vai fazer. E crianças atípicas, né, que sejam TEA, ou TDAH, ou Down, ou outros, eles vão aprendendo e fazem certinho, sempre previsíveis, né, tem mais controle, e isso vocês como pais vão podendo ajudar. Então, reserva um tempo também em família para a oração. Isso é muito importante. Reza junto, nem que seja uma Ave Maria ou Pai Nosso. Isso, quando a gente reza junto, a família permanece junto, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou deixar um tempinho para vocês que quiserem fazer alguma pergunta. Estou aqui, fique à vontade. Você falou do nosso lar, né? E quando a criança está ali, os adolescentes, no caso, e a mãe já está respirando para nós poder. A mãe já está respirando forte. Eles estão aprendendo com você que tem que respirar para não xingar, para não explodir. Não, calma, você que deixa eu entender que você está brava. Deixa eu entender que está brava. Já está na cara. Então, o que eles vão fazer? Sabe que quando o bichinho. Então, qual que é a nossa missão quando os filhos vêm com a cara? Cara de paisagem. Calma, respira e vai fazendo as coisas. Porque na adolescência, o que acontece na adolescência? Eles querem diferenciar dos pais. Eles não querem ser igual aos pais. Então, vai formando clãs. Então, o Winnicott e Jung tem escrito nesse sentido aí. Então, pode ver que eles vão formar patotinha. A minha mãe não sabe nada. Meu pai, nossa, você nem imagina quando eu estava lá na década uma década atrás da gente, não sabe de nada, não conhece nada, né? Ultrapassado e outras coisas mais, né? Então eles acham isso do jovem, o jovem, né, dos pais. Então eles saem, querem ter outras experiências. Então, ou ir para o outro, ou ir para outros grupos, eles vão formando os que chamamos de clãs, né? Então, tem a patotinha deles, os amigos deles, e formam esse núcleo, né? Depois passa essa fase. Eles vão para estudar na faculdade, vão
cursos superiores e depois eles retornam. Eles fazem de novo essa volta. Mas essa fase da adolescência é assim. Então, é a fase da paciência mesmo. A fase da adolescência tem que ter paciência. Muita paciência com eles. Muito carinho, porque é uma fase que eles não querem abraço, né? Não querem beijo, mas faz o carinho dentro do que. O que vocês podem fazer? Faz um afeto, uma comidinha gostosa, um chocolate, um agrado, né? Faz assim, filho, eu fiz para você. São coisas simples que vocês podem estar fazendo dentro do afeto. Quem mais? Perfeito. É o processo empático, né? Então, é a empatia de ir ao encontro do outro. Tem cada fase, né? Até os 9, 10 anos que seria o fundamental, porque hoje até o 5º ano, né? O 6º ano, eu falo que há uma transformação das crianças, que eles estão entre adolescência e pré-adolescente, né? Então, há uma disputa aí nessa fase muito grande entre eles, de ser melhor, de ser o melhor da classe. E a criança em si, todos nós, né? A criança mais ainda, ela é egoísta. Ela é. Essa é uma natureza própria da criança. Então, a missão dos pais é ensinar a empatia, ensinar a bondade, ensinar a generosidade, porque é próprio da criança. Se você vê uma criança, não se for, ela é egoísta, porque é só para ela. A criança que em parte, a gente vai observar que os pais que ensinam. Então, não o ensinar a amar é nosso dever, porque elas não sabem. As escolas cheias, muito cheias. Sim, mas a vontade é se você está sofrendo a pressão, né? Então, a criança, quando entra na fase dela, a Fernanda está na fase da adolescência, então, esse é como eles estão formando clãs, né? A clã, ela forma pelo mais forte, né? Aquele que é forte, que é o bonito, que é o que manda, e eu posso ampliar o outro. Como fazer fugir dessas situações, fazer com que nossos filhos não entrem em situações assim, né? Então, é sentar todo dia e conversar. Todo dia. Todo dia chegou lá, como fazer isso? Vamos fazer se dorme até mais um pouco mais tarde, você faz um cafezinho da noite, aí como que foi? Ajudando a dar essa conversa, vendo o que acontece durante o dia, para que ajude eles terem força. Meu pai e minha mãe estão junto comigo. Estou ouvindo eles, estou vendo o que está acontecendo. Né? Então, e desviar, ajudar a ensinar eles a desviar desses comportamentos amigos, né? Por que vai para esse ponto? Porque a família está em conflito. Pais que brigam, né? Então a gente tem algumas visões, né, dentro da psicologia, a família que briga muito, os filhos desajustam. Então, se a família está muita discussão em casa, tem cuidado, porque cria crianças que
ficam contra, brigam na escola, eles vão, aquilo que eles veem em casa, eles vão fazer fora. Então, ajudar o lar, não discutir, não brigar, tentar, se der briga, vamos resolver, perdão, então, puxa, cheguei cansado, cheguei fazendo isso para você, então ensinar os filhos também a fazer isso. Né? Esse é um processo também que é dentro do lar, que é o marido, a esposa, ou os que convivem dentro do lar, a dissolver essas situações de discussões, porque isso reverte lá, faz negligência, ou que não deixa os filhos fazer o que quer, né? Não tem limite. A gente vê hoje muitos pais que não dão limite para os filhos. Então, o que é a educação dele? A educação, ele fala que a criança até os 7 anos, 7, 8 anos, é muito humana. A mãe que vai estar educando, a mãe que vai estar dando, né? Depois disso, se tem meninos, quem que vai educar? É o pai. O pai é o que corta, é a tesoura, é o que dá o limite, é o que vai cortar as asas, é o pai. Então, o pai tem que se posicionar muito nessa pré-adolescência e adolescência. Né? Então, é função do pai. Nessa, o educar. É aí que forma a personalidade masculina ou a personalidade feminina. Então, é uma fase bem complexa mesmo. A adolescência hoje, a gente vê que pais não querem ser pais do adolescente. E dá trabalho. O educar dá trabalho. O amar dá trabalho. Né? Então, não quer. Então, a gente vê conflitos, brigas, e daí querem jogar da ponte. Né? Então, porque não tem esse olhar. Ou a família tem conflito. Tem muita dificuldade familiar mesmo. Né? Então, se educar é bem complexo. Quem mais? Pergunte. Qual foi a atitude assim, nossa, você percebe que já tem o pai e a mãe, não vai nada? Lembra dos tipos da personalidade que a gente vai falando? Então, é bom observar a qual personalidade que tem essa criança, ou esse adolescente, né? Se for um melancólico, né? Ou um fleumático, ele não tem muita atitude, ele espera mais dos pais, né? Então, às vezes os pais vão caminhar um pouquinho mais com ele até passar essa fase da adolescência. Então, o cérebro, o nosso cérebro, ele vai se formando por camadas. Então, ele vai fechando até fechar esse lobo frontal, que é essa parte da frente, que é a nossa consciência. Então, a criança, vamos pensar, ela não tem poder de resolução. Quem dá a resolução para as situações é o pai e a mãe. Né? Ela fala assim, eu quero isso aqui, eu quero. Peraí, vamos ver. Está dentro daquilo que eu posso comprar? Daquilo que eu posso, né? Então, eu lembro uma vez que até o meu guri, sempre eu falava assim, olha, não dá para nós comprar agora. Eu falava assim, e um dia lá na igreja, ele estava com o chinelinho, estava chinelinho feio lá, né? Eu falava assim, fala para sua mãe comprar um chinelinho para você. Não, ela não recebeu ainda. Então, o que é isso? A gente vai ensinando a dar limites, saber que tem um tempo certo para cada coisa. Espera, faz esperar. Então, o nosso cérebro, né, ele vai ali se formando por camadas, por partes, até vir esse lobo frontal que termina, vamos pensar assim, entre as mulheres 24, os homens 26, um pouquinho mais. Então, até antes disso, não tem juízo. Né? Então, pode ver, quando você era jovem, né? Era menos, você tinha coragem. Né? Sabe que você vai conversar com o jovem e fala assim, nossa, adoro assistir filme de terror. Depois não dorme à noite. Porque não tem filtro. Né? Não tem filtro, então tem que passar. Então, a criança, quando é pequena, até uma certa idade, né?
até uns 10 anos, assim, ela tem muito medo. Então a gente fala assim, que é o medo da mão que está debaixo da cama, né? Ela tem medo do invisível, daquilo, porque o cérebro ainda não está fechado, né? Então ela cria imaginação. Tem aquela fantasia que lá no quarto tem monstro, tem coisas assim estranhas, né? Porque o cérebro cria, é imaginativo. Ele fica ali, né? Rondando a louca da casa. Louca. Então, o que pode fazer com os medos das crianças? Quando tem medos, ou né, isso às vezes segue até um pouquinho mais à frente até, né? Jovens. Então, você fala assim, acolhe aquele medo. Nossa, tá com medo? Então vamos lá pro quarto, eu vou acender a luz lá, aonde que está a coisa? Tá bom, entra na imaginação da criança. Vou pegar então, tá, peguei debaixo da cama. Mas eu peguei, ele era grandão, e apertei comigo também. Ficou bem pequenininho. Agora eu vou abrir a janela e você vai ajudar a soprar que ele vai bem longe. Foi embora. Bem longe, então o medo foi embora. Né? Então, às vezes, eu faço o spray na criançada do medo, né? Para ajudar a tirar o medo. Porque esse medo que a criança tem quando criança é importante. É importante que ele vai passar, isso vai sumir na fase. Se não tiver, não foi trabalhado isso aí, na fase adulta, ele vai querer correr de carro, quer se matar, quer pular de ponte, quer fazer isso. É esse medo que não tem lá trabalhado. Eu preciso trabalhar ele também. Aqui na fase adulta, então foi que é o que vai ajudar ela. Na fase adulta não tem esses medos, ou coisas que ficam. Né? Se ficar na fase adulta vendo coisas, né? Vendo vultos, daí é um caso psiquiátrico, tem que ver, né? Então tem infelizmente, tem neuroses, né? Coisas neuróticas que às vezes prosseguem. Então se acaso acontecer, é bom ver com o psiquiatra, que às vezes acontece, né? Abençoado com dois, né? Já que, então, são essa educação. No ventre tem um livro, nossa, muito interessante agora, que fala desde o ventre materno. Então, muitos traumas são uterinos mesmo, né? Então, deu uma regressão que a menina sofria muito, traumas psicológicos mesmo. Daí foi fazendo uma regressão, ela sabia a roupa, na regressão, a roupa que a mãe estava vestida era um vestido cheio de florzinhas, e o pai a rejeitou, não quis, mandou a mãe embora. E isso travou a vida dessa que já era adulta. Ela não conseguia namorar, não conseguia trabalhar. Né? Quando destravou esse momento na hipnose, a vida fluiu, porque estava com trauma terrível. E pensar que a criança lá no útero, ela sente tudo que a mãe sente. Então, se são palavras boas de carinho, lógico que ela vai crescer, vai se desenvolver bem. Né? Não quer dizer, vamos pensar, ele seguiu a vida, a infância, vai estar blindado com a vida, a gente foi bons pais. Não, a vida está aí. Por isso que a gente tem que, ao mesmo tempo, educar os filhos para o bem, ensinar o que for preciso, educando, porque eles vão ter muitas dificuldades na vida. Então, mesmo assim, vão fazer boas escolhas e más escolhas. Né? Mas a gente, como pais, né, a gente saber que a gente fez o máximo nosso, o melhor de nós. Com Deus, né? O luto é um estado importante na nossa vida. Então, temos diversos tipos de luto, né? E o luto da perda de alguém nos percorre durante toda a nossa vida. Então, aquela pessoa que foi, que o Sr. Antônio veio narrando, ele sabe detalhes, e ficou em sua mente tudo isso. Talvez, né?
preciso ir trabalhando, essa oferta que o Padre fez, de fazer, Padre Mário, com sabedoria, oferte. Então, isso ajuda a amenizar o nosso luto. Todos nós, na nossa família, né? Então, a gente não sabe o dia nem a hora em que iremos. Então, como família, é importante a gente não esquecer nunca de falar eu te, seja para nossos filhos, para nossa esposa. Você sabe o dia que você vai? Nem então, a gente nunca sabe. Então, uma coisa importante, né? E quando alguém perde alguém, o luto passa por uma culpa. O que eu deixei de fazer? Então, treina isso antes de deitar. Perdoa. Que eu possa amar e perdoar. Perdoar e amar. Porque se um dia chegar um de nós, um casal ir, ou os filhos, a gente fez a nossa parte de amar e perdoar. Vamos ficar de pé, então? Que marido e mulher tenham forças de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedido, sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam o bom sentido da vida. Que a família seja uma dia mais que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que os ciúmes não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a fina esperança de um céu a quem Deus me levou. Que a família comece a viver sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja o céu de ternura, consolo e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas